Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você por meio das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos entrar com a mensagem que é, assim, uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Baseada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Tá? É o texto que trata da luta entre Davi e Golias. O texto vem do capítulo 1 ao 51. Tá? Toda a narrativa. Mas eu vou focar do verso 12 ao 31, que é onde está inserido esse título aí que eu falei para você. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Bem, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, tá? Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Ao fazer a inscrição, clique no sininho para você receber as notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá certo? Deixa eu te passar algumas informações aqui. Em breve eu vou chegar com meu novo livro para que você possa ser edificado através da literatura. O livro vai se chamar Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve eu vou fazer o lançamento. Ele está na etapa de preparação, que é a etapa da oração. Tá? Outro aviso, a partir de maio nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui. Vou falar sobre os falsos profetas, tá? A partir de maio. E outra coisa que eu quero falar para você, estou deixando nos comentários deste vídeo aqui o link de venda dos meus livros, tá? Para que você possa comprá-los e ser edificado. Clica aí, tá? O link vai abrir, você vai direto na minha landing page e aí você vai fazer a sua compra. Ao comprar, você escolhe se você quer comprar na livraria ou se você quer comprar diretamente comigo pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. E deixa eu te falar uma outra frase aqui, ó. Grava aí para você meditar. Quem só vê o pódio não vê o esforço. Vou repetir. Quem só vê o pódio não vê o esforço. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte: muitas vezes nós admiramos aquele atleta que conseguiu chegar no pódio, né? O pódio é onde você tem os 3 primeiros lugares nas Olimpíadas. No alto do pódio fica quem ganhou a medalha de ouro. E dos lados, a prata e o bronze. No automobilismo é a mesma coisa. Quem fica no alto é quem foi o vencedor daquela corrida. E dos lados, quem chegou em segundo e terceiro. Mas, muitas vezes, nós não olhamos que antes dessa pessoa chegar ao pódio, antes desse atleta chegar ao pódio, teve um esforço muito grande da parte dele. Ele abriu mão de muita coisa, renunciou a muita coisa, ele teve que realmente sacrificar muita coisa para ele poder chegar nesse pódio aí. Então, antes de nós mirarmos a admiração para quem chegou no pódio, nós temos que mirar na admiração pelo esforço que essa pessoa fez para chegar no pódio. Então, como eu te falei aí, o roteiro do vídeo vai ser o seguinte: dei os avisos. O roteiro do vídeo, eu vou falar sobre cada um dos meus livros, vou falar sobre um tema bem interessante, profissionais da fé. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse assunto, os profissionais da fé, e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Então, desejo que Deus abençoe sua vida, sua família. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração ao longo aí desse tempo que você vai estar aqui, tá? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, hein? E clica no sininho, que toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Toda sexta-feira eu chego com um vídeo novo aqui. E aí você vai receber a notificação quando você clicar no sininho. Vem comigo.
Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Você que está aqui nessa plataforma, essa plataforma de vídeos curtos, clica nesse coração que está aí, tá? Para que você possa verdadeiramente dar o apoio ao vídeo, dizer que você gostou do vídeo. Clica no coração, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E clica aí nesse botãozinho que tem aí, para você ficar me seguindo aqui, para você ficar me acompanhando. Daqui a pouco eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Em 1 Samuel capítulo 17, vou focar do verso 12 ao 31, que é onde está inserido esse tema aí da mensagem. Vamos lá. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? O livro para você que verdadeiramente quer crescer espiritualmente. O livro que foi escrito para que você que realmente está afim de crescer espiritualmente, realmente está afim de viver uma vida plena na presença do Senhor. Aqui, ó, um manual cheio de dicas, cheio de informações, cheio de reflexões para que você verdadeiramente possa chegar nesse nível de intimidade com Deus que você está buscando, tá? Para você que quer levar realmente a sério sua vida espiritual, para você que verdadeiramente quer fazer a diferença positivamente na sua vida espiritual, está aqui, ó. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Eu já começo chamando você para pensar com essas duas perguntas sobre o avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? E a partir daí eu entro com o conteúdo do livro. Cada capítulo é uma pergunta para que você que está lendo ele possa pensar. A primeira pergunta que está no primeiro capítulo é: o que significa colocar coisa má diante dos nossos olhos? E aí nós vamos aprender muito sobre isso. No capítulo 2, a pergunta é: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Pois é. E no capítulo 3 eu tenho a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? No capítulo 4 eu entro com a pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E eu fecho com a conclusão, que nada mais é do que um resumo de cada um dos capítulos. Então está aqui, ó, excelente dica de leitura para você ser abençoado, para você que está realmente a fim de crescer espiritualmente, para você que verdadeiramente não quer mais viver uma vida na mesmice espiritual, sabe? Porque infelizmente a gente tem visto cada vez mais do mesmo na internet, pregadores pregando cada vez mais do mesmo, aquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens de coach, aquelas mensagens só vitória. Não tem mais mensagens de chamar a atenção da pessoa para um confronto, chamar a atenção da pessoa para um conserto, chamar a atenção da pessoa para tomar um posicionamento diante de Deus. Infelizmente não temos visto isso, nem aqui na internet e sequer nos púlpitos da maioria das igrejas. Os louvores estão deixando de ser louvores cristocêntricos, louvores que verdadeiramente louvam a Deus, verdadeiras adorações a Deus, e temos visto apenas canções, tá? Essa semana eu vi um vídeo, o irmão que fez, é um irmão que trabalha com música dentro da igreja, e ele explicou direitinho a diferença entre adoração, louvor e canção. O que nós temos visto são canções antropocêntricas, que só tratam com o homem, não levam ninguém a um confronto, não levam ninguém a um conserto, não levam ninguém a um posicionamento, é só para fazer chorar, só para atender às exigências do mercado. Essa é a verdade, tá? Então tá aqui. Aí como é que você vai fazer para comprar esse livro? Aqui nos comentários estou deixando o link de venda do meu livro. Se você não conseguir abri-lo nessa plataforma aqui, você vai copiá-lo e vai lá onde você digita o endereço, lá no Google, você vai copiar esse link aí
e vai colar lá onde você digita lá o endereço daquilo que você quer buscar no Google. Vai lá, ou lá em cima quando você digita algo para você buscar na internet, algum site. Copia, cola ali, vai abrir minha landing page. Aí você vai ver as livrarias nas quais esse livro está sendo vendido, vai fazer sua compra. Ou vai me chamar no WhatsApp para você poder fazer a compra diretamente comigo. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja, lembrando que eu não cobro nada para pregar não, tá? Não cobro nada não. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco no assunto profissionais da fé. Continua aqui que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Aí vamos lá, comprando diretamente comigo, eu tenho promoções legais para você. Um exemplar vai custar R$30, mais os 20 da entrega, você vai me fazer um Pix de 50. Se você quiser comprar 2 para presentear alguém, R$50, vai sair a 25 cada um, mais os 20 da entrega, você vai me fazer um Pix de 70. Pode misturar com outros livros que eu tenho aqui, que são Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland, tá? Ah, vai querer comprar 3? Beleza. R$70 que vai sair, 23, 33 cada um, mais os 20 da entrega, você vai me fazer um Pix de 90. A partir do 4º exemplar, vai cada um sair a R$22,50, mais os 20 da entrega. Eu vou te fazer uma conta rápida. Quer comprar 4 exemplares? Você vai ficar em R$90, R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de R$110, tá certo? Então tá aqui para você. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você que verdadeiramente quer uma vida cristã séria, compromissada com Deus. E para você também que de repente não tem nada a ver com a religião, que você não tem religião, coisa e tal, mas que você quer, para você que quer criar seus filhos realmente nos padrões éticos, morais que são agradáveis a Deus. Padrões éticos e morais que vão fazer com que você crie homens e mulheres de bem. Então esse livro tem muito ensinamento para você. No capítulo 1, quando você lê quais são os critérios, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, você vai entender muita coisa que de repente você está fazendo de errado dentro da sua casa. Se você não está fazendo nada de errado, glória a Deus, aleluia. Mas se tiver, você vai entender aqui o conceito, tá? O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. No capítulo 2, você vai aprender sobre quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Isso é só para você entender, tá? Você que de repente não quer saber de religião, coisa e tal, é um direito todo seu, de crer ou não crer no que você quiser, tá certo? Mas que esse livro vai te ajudar também a contribuir para uma criação melhor que você possa dar para os seus filhos, para que você os torne homens e mulheres de bem, com certeza, vai te ajudar muito. Essa sociedade que a gente vê hoje aí, tá? Esses adolescentes e jovens que a gente vê hoje aí, que matam cachorrinho, que espancam a mulher negra porque eles acham que ela é prostituta, que espancam 2 homens que estão abraçados, são pai e filho, porque eles acharam que eram homossexuais, esses homens eram homossexuais, aí foram espancados. Esses jovens que incendeiam e matam o indígena que está dormindo na rua. Então, esses são o resultado do descaso que muitos pais, muitas mães cometem, porque não vigiam naquilo que os seus filhos assistem dentro de casa, dentro da internet, dentro da televisão, coisa e tal. Não vigiam com os videogames, não vigiam com muita coisa. Preste atenção aqui, ó, antes que você queira criticar, eu não estou demonizando nada, tá? Existe muito jogo de videogame que é saudável, que você pode botar para o seu filho ver. É só você sentar com ele para ver o que ele está vendo. Existe muita coisa legal na internet, é só você sentar com ele para ver. O problema é a omissão dos pais e das mães, que deixam rolar solto. Não botam freio, não educam. Função de pai e de mãe é educar, de mostrar o certo. De ensinar o certo. E para começar, é ensinar os filhos a lerem bons livros, não somente os meus. É claro que eu quero que você leia o meu, óbvio, estou aqui vendendo o meu, mas existe muita coisa legal escrita aí por muita gente boa, muita gente qualificada, que você pode botar seus filhos para ler, tá? É assim que você forma gerações novas de leitores, e é para você pai e você mãe.
Aí eu estou indo além de religiões e de crenças, tá? Então tá aqui, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Excelente dica de leitura para você e para sua família. É o livro realmente pensado para isso, tá? Então tá aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Vamos lá. Cuide bem da sua carreira profissional é um livro pensado e escrito para que você possa verdadeiramente ter nas suas mãos ferramentas que vão fazer com que você possa alcançar um posicionamento melhor na sua vida profissional. Eu falo desde a etapa de você elaborar um currículo. Parece uma bobagem, né? Mas tem muita gente que só nessa etapa já é eliminada, logo de cara nessa etapa, porque comete erros básicos. E eu falo sobre cada um desses erros aqui, tá? Que tem muita gente cometendo. E fora outras coisinhas também que eu falo especificamente sobre esse capítulo. Quer conhecer? Compre o livro. Eu falo também sobre dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, que nada mais é do que o seu comportamento no seu local de trabalho. Tem muita gente que dá mole aqui, tem muita gente que erra feio nesse quesito, tá achando que o ambiente de trabalho é igualzinho ao ambiente de casa, tá achando que chefe é seu coleguinha, tá achando que você pode ficar conversando sobre vida pessoal no seu ambiente de trabalho, só que não, tá? Então tem muita coisa aqui para você aprender, tá? Sobre vida profissional. Eu falo também sobre o desemprego estrutural e o planejamento de carreira, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre apresentação pessoal, marketing pessoal, eu falo sobre a questão dos estudos, sobre a administração do tempo. Tem muito tema legal aqui para você, tá? Para que verdadeiramente você tenha as ferramentas para que você possa crescer profissionalmente. Embora o livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, ele não tenha um conteúdo evangélico, vamos dizer assim, eu sou um escritor evangélico. E como escritor cristão evangélico, a minha obrigação é trazer para você conhecimento para que você possa aprender a separar entre o que é espiritual e o que é material, porque até Deus faz isso, tá? Eu posso te citar logo de cara aquele texto quando Deus fala com Moisés sobre o povo. Está lá o povo murmurando, reclamando, clamando, e Deus diz o que para Moisés? Por que você está me clamando? Por que esse povo está me clamando? Manda eles marcharem. Então ali Deus estava dizendo, marchem, façam a sua parte, o resto é comigo. Quem abre o mar sou eu, mas você tem que marchar. Então é o seguinte, trocando em miúdos, usando português bem claro, o mais bíblico possível. Você tem que fazer um excelente currículo, tá? Desde a confecção dele até a sua preparação profissional. Você tem que voltar para a sala de aula, estudar, terminar seus estudos, tá? Parar de acomodação, parar de usar de justificativa para não voltar a estudar, porque o mercado de trabalho está obrigando, exigindo você estudar e fazer cursos. Vou dar um exemplo para você. Da área que eu trabalhei a maior parte da minha vida. Eu fui bancário, como já falei várias vezes. Agora, uma pessoa para entrar no banco já tem que ter um curso chamado CPA 10. Na minha época isso não era obrigatório. Hoje é. E lá dentro do banco, se o cara quiser crescer, tem que ter o CPA 20. Isso é só para você ter uma ideia, tá? De como é que está evoluído o mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho hoje está exigindo qualificação cada vez mais. Ter um idioma é obrigatório, além do português, claro. Você dominar o inglês é um diferencial, mas nem tanto, porque hoje em dia já tem gente pra caramba buscando. Então, se você tiver outro idioma, além do português, é claro, e além do inglês, vai ajudar você também. Então, são coisas que você tem que buscar aperfeiçoamento. Eu falo disso aqui porque para nós, vou falar aqui para nós, a nossa bolha cristã, muitos de nós cristãos, nós estamos sendo muitas vezes ensinados de forma equivocada a focar só as coisas espirituais. Então, muitas vezes, o irmão ou a irmã que estão desempregados, com boa intenção,
vão nas igrejas, nas consagrações e deixam seus currículos lá para que as irmãs da consagração possam orar pelo currículo, abençoar, pedir a Deus que abra a porta. Está errado isso? Claro que não está errado não, pelo contrário. A gente que é cristão tem esse entendimento, tem que fazer isso mesmo. Mas é onde eu quero chegar, que não é só isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta uma pessoa sem qualificação querer colocar um currículo numa mesa de consagração para pedir a Deus que abra uma excelente porta de emprego. Deus não é incoerente. Deus não vai colocar num alto cargo uma pessoa que não tem um preparo acadêmico para ter esse cargo. Deus não vai colocar para ganhar um alto salário uma pessoa que não tem uma qualificação profissional para isso. Deus não é incoerente. Deus não premia preguiçoso. Deus não premia acomodado. Deus não premia quem não corre atrás. Para te provar dentro da Bíblia, eu vou te lembrar o que Deus falou para Josué. Esforça-te, faça a tua parte, que eu te ajudo. Deus não falou isso para Josué? Me corrija se eu estiver errado. Não foi exatamente isso que Deus falou para Josué? Então, é isso que eu quero que você entenda. Deus falou exatamente isso para Josué. Faça a sua parte, que eu te ajudo. Faça a sua parte, que eu te ajudo. Então, tem que saber diferenciar. É sobre isso que eu falo aqui. Para você comprar ele, me chama direto no WhatsApp. Eu só tenho lá, tá? Só tenho lá no WhatsApp. Quer comprar? Me chama lá. Um exemplar. E por falar em WhatsApp, eu não... Me chama lá também para pregar na tua igreja, se você quiser que eu pregue aí. E eu não cobro nada para pregar não, tá? Agora vamos lá. Um exemplar. R$30, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 50, tá? Quer comprar dois? R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega. Você me faz um Pix de 70. Pode misturar com o avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, e o de Lodebar para Wonderland. Tá? Pode misturar. Ok? Quer comprar 3? Beleza, R$70, 23, 33 cada um, mais os 20 da entrega. Você vai fazer um Pix de 90. Você mistura com os outros dois. A partir do quarto exemplar, cada um sai a R$22,50 mais os 20 da entrega. Um exemplo, vai comprar 4? R$90, R$22,50 cada um mais os 20 da entrega. Pix de R$110 para mim. Tá? Então tá aqui. Cuide bem da sua carreira profissional, para que você verdadeiramente alcance essa vitória que é muito importante na sua vida e que vai refletir na sua vida financeira. E sobre a vida financeira eu vou falar daqui a pouco do meu próximo livro, do meu livro, de outro livro que eu vou anunciar para você aqui. E daqui a pouco tem a mensagem para você, fica aqui, daqui a pouco tem a mensagem, tá? Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao teu coração. De Lodebar para Wonderland. Então tá aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Eu tenho aqui um livro que é feito para você aprender com gente que errou, com gente que caiu, com gente que foi ao fundo do poço e que ao bater no fundo do poço encontrou aquela mola propulsora para fazê-lo subir. E essa mola propulsora que fez essas pessoas subirem, emergirem e voltarem ao topo, saírem do fundo do poço, essa mola propulsora se chama Jesus Cristo. Então essas 11 histórias que eu conto aqui, elas têm esse elo. Todas elas, no pior momento de suas vidas, entenderam que elas precisavam de Jesus para poder ajudá-las a emergir. Então vamos lá. Eu conto a história da Catarina, que se desviou da igreja por causa de decepção com gente dentro da igreja. Eu conto a história da Tamires, que vivenciou uma história de pobreza, de abusos e acabou casando com um cara mais velho para fugir de casa e deu ruim. Você vai conhecer a história dela aqui. Não vou te dar spoiler, não. Você tem a história de Elisama, que todo mundo na casa, dentro da igreja, dentro da casa dela, todo mundo era crente, sofria abuso. Entendeu? Aí você vai conhecer aqui a história dela. Ela casou e deu ruim no casamento. Aí você vai aprender aqui, tá?
Tenho a história de um casal, Felipe e Gabriela, que vivenciaram alguns probleminhas aí porque não souberam administrar questões inerentes ao próprio casamento, ao convívio com parentes e tal. Aí você vai conhecer a história deles aqui, que eu tenho certeza que pode até se identificar. Outra história de outro casal, Lindomar e Jaqueline. Quem é que odeia mais? Quem odeia mais? É o capítulo. Um histórico de traições, de abusos, de agressões e vida toda zoada de bebida, de droga. Aí você vai conhecer a história deles aqui, como é que eles mudaram a história do casamento deles. Você vai conhecer a história do Júlio César, um cara que ficou soberbo porque cresceu profissionalmente, ele começou a achar que ele era o cara, ele era o bambambam, que ele cresceu pelos méritos dele, ele esqueceu de dar honra a Deus por conhecer a palavra de Deus, ele deveria ser o primeiro a dar honra a Deus, mas não deu a honra devida ao Senhor e teve que aprender na marra, entendeu? Você vai conhecer a história dele aqui, vou te dar spoiler não, só esse comecinho para você pegar o gostinho. Você tem a história de Augusto, um cara que era trabalhador, um cara que era bem sucedido em tudo que ele fazia, estava bem casado, mas de repente a mulher dele virou a cabeça e nisso ele foi traído pelas duas pessoas que ele tinha a maior consideração. E não vou dar spoiler não, aí você vai conhecer a história dele aqui, como é que ele deu a volta por cima. Você tem a história do pastor Marcelo, que foi um pastor abençoado, a igreja crescia na direção dele, mas ele achou que era na direção dele, ele esqueceu que era na direção de Deus, ele era o vaso, o anjo que Deus colocou ali, ele esqueceu de dar honra a Deus, esqueceu de dar glória a Deus, esqueceu de dar louvor a Deus, e ficou soberbo, ficou arrogante, começou a usar esses jargões evangélicos que tem aí, sabe? Esse pessoal que fica dizendo que vai dar rajada de jejum, que vai dar rajada de oração, que vai dar bicuda na cara do inimigo, como tem esse escorinho de fogo aí, essas excrescências que tem aí, que são canções, como eu falei, não tem nada de louvor e muito menos de adoração. Pois é, então o pastor Marcelo teve que aprender na marra que o negócio não é assim que funciona, tá? Eu tenho a história do Rafael, que foi criado dentro da igreja, garoto criado ali, quando começou a trabalhar, ficou curioso para conhecer as coisas lá de fora, e deu ruim para ele. Aí você vai conhecer a história dele aqui. Você tem a história do Guilherme, um jovem que tinha tudo para crescer na vida, mas tomou algumas decisões erradas aí, e pagou um preço. Então você vai conhecer a história dele aqui. E tem a história da Gisele, que passou a vida tomando decisões erradas. A vida dela toda foi só fazendo escolhas erradas e caiu realmente no fundo do poço, no vale da sombra da morte, no sentido literal da palavra. Você vai conhecer a história dela aqui. Então tá aqui, ó, te convido para comprar esse livro. Só clicar aqui, ó. Ah, não conseguiu abrir o link nessa plataforma aqui, não conseguiu abrir o link, você vai fazer o seguinte, copia ele e cola lá onde você digita o endereço lá no Google para você pesquisar, ou lá onde você digita o endereço de algum site que você quer pesquisar. Faça isso, você vai abrir minha landing page. Ao abrir minha landing page, você vai ver as livrarias nas quais ele está sendo vendido. Ou você vai clicar no WhatsApp para comprar diretamente comigo, se você quiser. E para comprar diretamente comigo, eu vou te dar aqui as promoções. E no WhatsApp você me chama para pregar na sua igreja, se você quiser que eu esteja aí. Eu não cobro nada para pregar. Então vamos lá. Para comprar o livro comigo, um exemplar, R$30, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 50. Quer comprar dois? R$50, 25 cada um, mais o Pix da entrega, você vai fazer um Pix de 70. Pode misturar com os outros dois que eu já anunciei, que são eles que eu tenho aqui na versão impressa. Vai comprar 3? R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, vai comprar 4, R$90, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, um Pix de R$110 para mim. Como eu disse, pode misturar com os outros dois, tá?
Então tá aqui, livro é excelente para você ler, é excelente para você presentear alguém, tá? É excelente para você evangelizar alguém, excelente para você motivar alguém que você conhece a dar a volta por cima. Tá aqui, ó, de Lodebar para Wonderland, uma excelente dica de leitura para que você verdadeiramente entenda o verdadeiro conceito de volta por cima. A volta por cima verdadeira, a volta por cima que é sólida, a volta por cima que verdadeiramente é concreta. Tá aqui para você. Tá? Fica aqui até o final, que daqui a pouco eu tenho a mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Então tá aqui. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar seu coração. O dinheiro nosso de cada dia. Vamos lá. O dinheiro nosso de cada dia é um livro que eu tenho somente na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br e vai adquiri-lo lá. Tá? Só colocar aí amazon.com.br, vai lá na pesquisa na própria Amazon e digita o nome do meu livro. Ou aqui mesmo, no link de vendas, você copia o link, como eu falei. Se você não conseguir abrir aqui nessa plataforma, copia o link e cola. Cola lá, onde você vai pesquisar no Google, ou cola onde você vai digitar o endereço de você pesquisar algum site na internet. Tá? Cola, entra lá, veja o livro, clica, você vai entrar direto lá na Amazon, vai fazer sua compra, vai baixar o livro na hora, vai ler na hora. Tá? Esse não tem entrega, na hora. Baixou, leu, é seu, tá? Então, o dinheiro nosso de cada dia. Um livro escrito para fazer você pensar além da bolha religiosa. Ah, como assim? É um livro que não é um livro evangélico, embora eu seja um escritor evangélico. Embora eu seja um escritor cristão que estou compartilhando com você conhecimentos para que você possa crescer nessa área que é a área financeira, tá? Porque existem coisas na área financeira que nós temos que fazer, tá? Nós temos que aprender a controlar o nosso orçamento financeiro. Gastar menos do que ganhamos. E aqui tem muita gente já fazendo errado. Ah, mas eu ganho pouco, acabo gastando muito. Então, se você ganha pouco, então você tem que se qualificar profissionalmente para melhorar o seu salário. A melhoria do seu ganho, ela é proporcional, diretamente proporcional. Lembra da matemática? Grandezas proporcionais. Quanto mais eu tenho qualificações profissionais, mais chances eu tenho de buscar cargos melhores, salários melhores. É proporcional, diretamente proporcional, tá? Quanto menos qualificações eu tenho, menos eu vou ganhar. É assim que funciona. Não tem nada diferente disso. E é isso que eu quero que você aprenda, tá? Já fiz algumas vezes aqui a dinâmica do devorador. Vou fazer novamente, talvez na próxima semana, para que você possa entender que muitas vezes nós é que somos os devoradores porque não temos controle. E eu trato de tudo isso no meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Trato direitinho um capítulo falando sobre nossas receitas, o dinheiro que nós ganhamos. Um capítulo inteirinho falando sobre nossas despesas, o dinheiro que nós gastamos. E outro capítulo falando sobre como é que a gente evita entrar em inadimplência. E caso a gente tenha entrado, a gente aprende como é que a gente vai sair, entendeu? Então é sobre isso, tá? Esse livro, e além de tudo, para que você possa aprender uma coisa, eu trago um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto, finanças, tá? Lembrando que eu sou um escritor evangélico, eu sou um escritor cristão. Embora esse livro não seja um livro evangélico, eu sou evangélico e eu faço questão de mostrar para você que a Bíblia fala sim sobre o assunto, e eu separei um capítulo todinho para falar sobre, para mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto de finanças, tá? E eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre os 7 pecados capitais. Você conhece os 7 pecados capitais? A ira, a gula, a cobiça, a avareza, a preguiça, a vaidade. Entendeu? É isso aí.
Então é só você comprar o livro e aprender todos esses conceitos para você entender e saber diferenciar aquilo que é você que tem que fazer e aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Entendeu? Quem abre as portas onde sequer tem alguma construção, isso é só Deus que faz. Agora, para Ele poder entrar nesse sobrenatural, nesse patamar, certamente Ele quer ver a nossa parte sendo bem feita. Ele fala isso para Josué, Ele fala isso para Moisés. Tá? Isso é bem claro, é bem transparente. Tá? E se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que Deus abençoou. Todos esses grandes homens de Deus estavam ocupados trabalhando, estavam ocupados fazendo alguma coisa. Não tinha ninguém acomodado, não tinha ninguém preguiçoso. Tá? Os que eram ricos não eram ricos porque o dinheiro caiu do céu. Eram ricos porque trabalhavam, se qualificaram, sabiam fazer bons negócios. Vamos lembrar de Jacó, que ensinou José. José sabia fazer bons negócios. Tá? Salomão sabia fazer boas alianças, era próspero nisso. Então não era dinheiro que caía do céu, não foi dinheiro oriundo de telecena, não foi dinheiro oriundo de mega sena, nem de tigrinho. Aqui, rapidinho, sai fora desse negócio de tigrinho, de mega sena, de telecena. Sai fora desse negócio de joguinho de internet, hein? Sai fora disso. Isso é cilada para levar você à ruína financeira, tá? Qualquer jogo, grava uma coisa que eu vou te falar: a banca sempre vence, não se iluda. A banca sempre vence. Vou repetir: a banca sempre vence. Aí você vai dizer: ah, mas alguém ganhou outro dia aí mais de 100 milhões na Mega Sena. Tá, mas você pode ter certeza que a Caixa Econômica Federal, que é quem administra as loterias da Caixa, pode ter certeza que ela ganhou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões à custa de um monte de otário que vai lá apostar. Um monte de otário vai lá botar o seu dinheiro lá apostar. Então esses 100 milhões que a Caixa pagou para alguém, isso é troco de pinga, como eles costumam dizer por aí. Para a Caixa, isso é troco de pinga. O que ela ganhou em cima, tá? O que ela ganhou em cima de vocês, otários, que foram lá gastar dinheiro para jogar, é troco de pinga. A Telecena, pesquisa na internet, você vai ver, a Telecena levantou o SBT que ia falir, tá? No início dos anos 90, exatamente ali por volta de 1990, 1991, o SBT teve um fracasso seríssimo numa novela que eles fizeram lá. Foi tão feia a coisa que eles tiveram que demitir muita gente, enfrentaram uma crise financeira seríssima. Tá aí na internet a história do SBT, só você pesquisar. Aí o Silvio Santos teve a sacada de criar a Telecena, e a Telecena levantou o SBT, porque um monte de otário vai lá gastar dinheiro na Telecena. Ah, mas não sei quem ganhou. Ah, o grupo, né? O grupo Silvio Santos paga de prêmio de Telecena, como eu já disse, é troco de pinga, tá? Em português bem claro. Não fica chocado não porque eu falei em pinga. É um ditado popular que você certamente já ouviu e certamente já falou também. É merreca, tá? Pode ter certeza disso. Então, ó, fica a dica, se liga, tá? E fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Fica aqui, que daqui a pouco eu entro com a mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Vem comigo aqui. Deixa eu te falar algo muito rápido aqui, tá? Em breve eu vou lançar meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Então, você que tem entendimento, você que é servo de Deus, fique em oração, me ajude em oração, porque essa é a fase na qual o livro está. É a fase da preparação, que nada mais é do que, para mim, é a fase da oração, tá? Que é a preparação. Porque uma coisa é Deus me dar inspiração e eu escrever, como eu já fiz. Ler o livro novamente, fazer as revisões que eu já fiz. Vou fazer de novo depois. Mas
tem que ter a preparação, a fase da oração, tem que ter, para que Deus me direcione os recursos financeiros, a editora, se eu tiver que publicá-lo de forma independente. Então eu tenho que ter os recursos financeiros. Mas se Deus me abrir uma porta e uma editora tradicional quiser me publicar, vou glorificar a Deus, que através de uma editora tradicional, ela vai assumir tudo e eu não vou ter que pagar nada. Mas qual é a vantagem que a editora vai ter? Obviamente que ela vai ficar com uma grande parte do lucro e o meu lucro seria menor. Mas em compensação, eu não vou ter vários trabalhos que eu tenho publicando de forma independente. De forma independente, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que correr atrás da editora, eu tenho que ter o dinheiro para mandar fazer a diagramação, a criar a capa, o ISBN, a ficha catalográfica, a divulgação, tudo eu que tenho que fazer. Então eu que tenho que ter a esquentação de cabeça toda, a divulgação, de estar aqui nas minhas redes sociais, de ir para algum lugar para divulgar coisa e tal. Enquanto uma editora tradicional faz tudo isso para mim. Então tem algumas diferenças aí, tá? Mas enfim, independentemente de como o meu livro vai ser publicado, ele está na fase da oração. Então você que tem o entendimento pode me ajudar nessa etapa aí. E outra coisa, esse livro sobre a história de Sansão, com certeza nós vamos aprender muito sobre a vida desse homem. Nós vamos aprender muito sobre a história desse homem. É uma história que eu gosto muito, me chama muito a atenção, ela me faz pensar em muita coisa, me faz refletir em muita coisa, e nisso eu quero compartilhar com você essa inspiração que Deus me deu, para que através do conteúdo desse livro você possa entender verdadeiramente, e através do exemplo de Sansão, você rever a sua vida, você analisar a sua vida, você comparar a sua vida com a história dele, ver onde você está agindo certo, onde você está agindo errado e tal, e enfim, é um excelente livro que eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. E em breve ele vai ser lançado aqui, tá? Então estou passando aqui para te falar isso. E fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Você que está vendo aqui nessa plataforma de vídeos curtos, tá? Quando você curte, comenta e compartilha, você está dizendo que gostou do vídeo e quer que ele tenha um alcance maior. Clica nesse coraçãozinho aí, deixe seu comentário e faça seu compartilhamento. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? E clica aí nesse botãozinho para você me seguir aqui, para você me acompanhar. Agora eu quero te falar sobre os profissionais da fé. Profissionais da fé e o mundo gospel. Você está vendo esse título aí com X? Entre aspas, você está entendendo que eu estou sendo sarcástico quando eu falo desse mundo gospel. Eu botei com X de propósito, não é erro de ortografia não, é proposital para mostrar para você que quando eu coloquei entre aspas, é para mostrar que eu sei que eu escrevi errado de propósito, e eu escrevi errado de propósito para mostrar que eu estou sendo irônico, que eu estou sendo sarcástico. Debochado não, que o deboche já é mais vulgar. Eu gosto do sarcasmo porque é mais culto, é mais chique. A ironia, ela é mais chique. O deboche é mais rasteira, mais vulgar não curto não. Mas, cada um com seu cada um. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui você sabe que é uma carteira profissional, certo? Carteira profissional, ela foi feita para receber assinatura quando a gente vai atrás de um emprego para a gente trabalhar, dependendo da nossa qualificação profissional, tá? Então aqui existem milhares e milhares de profissões no Brasil. Pedreiro, eletricista, mecânico, motorista, digitador está meio que em extinção, técnico bancário, professor,
auxiliar de serviços gerais, vigilante, vigia, porteiro, assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente financeiro, por aí vai. São milhares e milhares de profissões que existem. Você pesquisa aí o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, você vai encontrar. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem são os profissionais da fé? Eu quero que você entenda aqui. Quem são os profissionais da fé? São esses que andam por aí, que exigem dinheiro para pregar. Eles exigem dinheiro para cantar. Eles usam a nomenclatura de oferta. Mas já começa com mentira, tá? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente aprende que oferta é algo voluntário. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Me colocando como exemplo. Vamos lá. Fechei com você que está vendo esse vídeo aí. Você é um líder de uma igreja, é um pastor de uma igreja. Você me chamou no WhatsApp, como eu estou anunciando aqui. Você me chamou lá no WhatsApp porque você quis me convidar para pregar na sua igreja. Beleza. Aí você me chamou lá, você me perguntou assim: Márcio, você cobra para pregar? Vou dizer para você: não cobro para pregar. E não cobro mesmo. Beleza. Cheguei na sua igreja. Aí você chega para mim antes do culto: eu quero te abençoar com uma oferta. Isso é oferta. Eu não pedi nada. Ele chegou para mim: quero te abençoar com uma oferta. Eu vou receber? Vou. Não vou fazer desfeita não. Vou receber. Vou ficar com ela? Não. Digo para você de forma bem clara. Graças a Deus eu não preciso. Eu tenho minha aposentadoria, eu tenho uma outra fonte de renda que é complementar à minha aposentadoria, eu tenho minha renda de direitos autorais da venda de meus livros, com a bênção de Deus, com a compra de vocês, tá? Então, graças a Deus eu não preciso, mas se eu receber, eu não vou fazer a desfeita para a pessoa, vou ficar com a oferta. Se for antes do culto, o que eu vou fazer? Eu tenho a opção de devolver através da própria oferta lá, no gasofilácio ou na salva. Ou levar o dinheiro para casa e transformá-lo em compra de alimento e levar para alguma igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que está necessitada. De repente eu estou falando para alguém agora aí que está orando, pedindo a Deus que providencie a alimentação, providencie uma porta de emprego, providencie realmente uma bolsa de compra para poder botar o pão de cada dia na mesa, tá? Infelizmente eu sei que existem pessoas que estão passando por situações terríveis nesse momento, estão passando por situações deveras difíceis nesse momento. Então, eu, Márcio Ribeiro, sou sujeito homem para falar isso que eu estou falando aqui. Tá? Recebendo eu uma oferta para pregar, é oferta, porque eu não pedi. Só que esses caras que estão aí pedem, essas mulheres que estão aí, elas pedem. Para cantar, para pregar, pedem. E não pedem pouco, não. Consulta aí na internet, você vai encontrar. A gente está falando de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Já fiz vídeo aqui a respeito desse assunto. Pois é. Então esses são os profissionais da fé. Sim, porque eles encaram isso como um emprego. Aí na CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, por incrível que pareça, eu fui pesquisar, tem lá a profissão de pastor, tem a profissão de missionário. Mas tem as seguintes observações aí. Uma igreja não pode assinar a carteira de alguém colocando lá que ele é pastor. Embora exista isso na CBO, a igreja não pode assinar a carteira de alguém como pastor, como missionário. Não pode. Não existe isso. Porque não existe recolhimento. Porque para assinar uma carteira, obrigatoriamente tem que recolher um FGTS. E não existe recolhimento de FGTS para isso. Obrigatoriamente tem que recolher um INSS. E também não existe INSS para isso. Como é que o pastor faz se quiser recolher INSS? Ele recolhe como autônomo. Ele faz o carnezinho dele lá no site do INSS como autônomo, pega a guia, né? Faz lá o cadastro dele como autônomo.
tá? Não pode. E quando a igreja lança na contabilidade, ela não pode lançar como salário aquilo que o pastor recebe, não pode. Geralmente o nome que eles colocam é sustento ministerial. Eu sei disso porque eu trabalhei em administração financeira de igreja há muito tempo. E entre 2005 e 2008 eu fui o administrador de uma igreja. Então eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu lidava com o contador da igreja e ele me explicou tudo isso. Então, na escrituração do livro lá, tem que estar, não pode botar salário do pastor, não pode, não existe isso, tá? É uma ajuda. Algumas igrejas botam ajuda, mas normalmente eles botam sustento, mas não pode ser salário, tá? E a Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia até nos diz que em determinadas situações a igreja até pode ajudar o pastor. Prestou bem atenção na palavra? Ajudar. Aquele obreiro, aquele pastor que está em tempo integral ali dentro da igreja. Aquele pastor que é o presidente da igreja, ele está ali, tempo integral. Ele acorda cedo, vai tomar café, vai visitar ovelha aqui, vai visitar ovelha ali, vai atender gabinete aqui, vai atender gabinete ali, coisa e tal. Situações específicas que existem, tá? Mas, repito, a igreja não tem obrigação de pagar salário. Seria uma ajuda, seria uma oferta. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Paulo, ele trabalhava, fazia tendas para não ser pesado aos irmãos, tá? E lá na época de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, você pega a sua Bíblia e você vai ver que Paulo dá-lhe um esculacho nessa cambada de deitão explorador que tem igualzinho hoje aí. Naquela época já tinha. Queriam ficar ganhando dinheiro às custas da igreja. E Paulo fala bem claro, quem não trabalha não coma. Então, esses profissionais da fé, eles precisam disso aqui, ó. Dê a eles uma carteira de trabalho. Mande eles para o Ministério do Trabalho, tirar uma carteira de trabalho, para eles procurarem um emprego, tá? Mas por que eles estão por aí pedindo essas forças? Pedindo não, exigindo. Porque eles sabem que tem otário que dá. Em português bem claro, eles sabem que tem um monte de otário que paga. Porque vamos combinar, vamos ser bem sinceros. Você que está vendo isso aí, pastor, líder, você está sendo bobo, você está sendo otário. Você está sendo otário, não está sendo sábio, não. Você está pagando uma fortuna para uma pessoa que não está dando a você nada em troca. Eu vou te fazer uma comparação como era antigamente. Vamos lá. Antigamente, eu já fiquei de frente negociando com cantores evangélicos, que eu já levei vários para cantar na igreja que eu congregava, tá? Já levei vários. O que eu fazia? Já falei isso em vídeo anterior aí, vou repetir. Eles pediam assim, eu quero que você compre de mim 30 discos. A época do disco ainda, hein? Ó, quanto tempo tem? Aí eu ia lá, aquelas caixas, 30 discos, beleza, comprei. Peguei o dinheiro da igreja, comprei 30 discos deles, para eles poderem vir cantar na igreja. O que eu fazia com os discos? Vendia dentro da igreja. Recuperava o dinheiro, devolvia para os cofres da igreja. Ou seja, a igreja não gastava R$1 para trazer cantores aqui. Assim era antigamente. E se você puxar pela memória, você que é crente há maior tempão, como diz uma moça aí da internet aí que faz um vídeo aí, ela fala da pessoa antiga, você que é de maior tempão, ela é brincalhona pra caramba, então você que é crente de maior tempão que nem eu, você vai lembrar disso, que eles não trabalhavam, ou melhor, eles não viviam da obra, eles trabalhavam, eles tinham emprego. Eu posso citar alguns casos aqui, que são públicos e notórios. Sérgio Lopes era militar da Marinha. Inclusive, eu atendi ele quando eu era caixa no Itaú. Eu atendi ele umas 2 vezes. Foi no meu caixa, inclusive. Como eu falei, eu atendi ele. Foi resolver coisas lá, que ele tinha conta na agência que eu trabalhava. Que era no Itaú da Praça Pio X aqui no Rio. Se por acaso esse vídeo chegar a ele, ele vai... Se por acaso alguém for repassando, compartilhando, chegar a ele, ele vai testificar que essa história é verdadeira. Claro que ele não vai lembrar de mim.
mas ele vai lembrar, não, realmente eu tinha conta lá no Itaú da Pio 10 nos anos 90, que foi nesse período aí, 91, 92, quando eu fui caixa lá no Itaú. E o Alex Gonzaga já deu entrevista, ele era bancário do Bradesco. Dentro do Novo Som, o Lenilton, que era o baixista do Novo Som, ele era militar. O Carlinhos Félix, que era guitarrista e depois virou também vocalista do Rebanhão, ele era, se eu não me engano, engenheiro da Petrobras. Tem os vídeos aí, você pode pesquisar, você vai encontrar. Então, aquele povo todo da antiga trabalhava. Tá? Trabalhava, tinha seus empregos. Isso não os impedia de adorar a Deus, de servir a Deus, não. Não impedia e não impede, tá? E não impede, não. Só que essa cambada que eu vou chamar de profissionais da fé, daqui a pouco eles vão querer fazer greve exigindo melhores salários, daqui a pouco eles vão querer exigir carteira assinada, só que não tem isso, não pode, tá? Pesquisa aí, na CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, você vai ver tudo isso que eu estou falando para você. Então, aqui cabe a profissão que está de acordo com a escolaridade dele. Se não tem muita escolaridade, vai trabalhar em profissões que estão de acordo com a escolaridade. Se tiver um grau de escolaridade legalzinho, vai ter acesso a empregos bons. Como eu disse, é proporcional. Quanto mais escolaridade, mais chance tem de ter bons empregos. Quanto menor a escolaridade, menores são as chances de ter bons empregos. Tá? Então vamos lá. Não há amparo bíblico nenhum para esse povo, esses homens, essas mulheres que andam por aí. Eles gostam de ser chamados pregadores itinerantes, tá? Mas na verdade eles são profissionais da fé mesmo. Eles querem viver às custas, tosqueando a lã das ovelhas, comendo a gordura do rebanho das ovelhas. Eles querem viver assim. Eles vivem assim. Ostentam seus ternos caríssimos, suas bolsas de grife, seus vestidos caríssimos, seus sapatos caríssimos, seus relógios caríssimos, seus carros de último tipo. Chegam em igrejas para pregar, nas quais tem muitos irmãos que estão ali que não sabem nem o que vão comer no dia seguinte. Enquanto isso, você que é pastor, que é líder, você está pecando, você está errando. Que a Bíblia diz para você, a mesma Bíblia que eu tenho aqui no celular, você tem aí também no seu celular e tem também a Bíblia impressa. Está escrito lá que se a gente não cuida dos domésticos da fé, a gente negou a fé, a gente é pior que o descrente. Então, antes de você pagar fortuna que você paga para trazer um pançudo desse, uma pançuda dessa para dentro da sua igreja, para pregar uma palavra que muitas vezes nem é palavra de Deus, que é só vira para o seu irmão do lado e vira para o seu irmão do lado e blá, 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 só encheção de linguiça, sem conteúdo bíblico, sem conteúdo teológico, só pataquada, fora as blasfêmias, fora as heresias, isso de pregação e de louvor também, tá? Recheado de blasfêmia, recheado de heresia, recheado de falta de conteúdo teológico, entendeu? Recheado de falta de sabedoria bíblica, recheado de tudo de ruim, recheado de tudo de ruim, tá? Recheado de tudo de errado. Enquanto isso, a sua ovelha está lá precisando de um dinheiro para pagar uma luz, está precisando de um dinheiro para botar uma telha, está precisando de uma ajuda para ter um emprego, para ter um alimento. Enquanto você está pagando 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, tá? Para essa turma aí. Se todos vocês, eu não sei, eu quero muito que esse vídeo tenha muitas visualizações, muitos compartilhamentos. Quanto mais compartilhamentos ele tiver, mais pessoas vão assistir. E quanto mais pessoas assistirem e começarem a se tornar conscientes, elas vão começar a fechar as portas para esse povo. Quando todas as igrejas evangélicas do Brasil fecharem as portas para esse povo, eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que pegar isso aqui, ó. Eles vão ter que pegar esse instrumento aqui chamado carteira profissional e assinarem. Eu tenho certeza que muitos deles, mas muitos deles, têm uma carteira profissional
igualzinha a essa aqui, ó. É minha. Aqui minha foto, é minha. Mas não tem nenhuma assinatura. Por que que eu tirei essa carteira? Eu deixei ela sobressalente. Porque a minha carteira, aqui está a assinatura do meu último emprego, que é a Caixa Econômica, ela estava acabando. Ou melhor, ela acabou. Era a última assinatura que tinha lá no contrato de trabalho. Se por acaso eu precisasse fazer alguma alteração, alguma coisa, eu teria que apresentar uma nova carteira de trabalho para que a Caixa pudesse dar continuidade ao meu registro. Ó, branquinha, não tem nenhum registro aqui. Tá zero bala. Pode ter certeza que vários desses aí tem uma carteira dessa, tá zero bala. Nunca trabalharam na vida. Nunca lidaram com o labor do dia a dia, tá? Nunca laboraram no dia a dia. Nunca trabalharam no dia a dia. Nunca pegaram uma enxada, nunca capinaram um terreno, nunca foram consertar um carro para poder levar o pão de cada dia para casa, nunca trabalharam num banco, nunca trabalharam dirigindo um carro, nunca trabalharam na vida, em lugar nenhum. Não sabem nem o que é. Nunca pegaram um ônibus cheio, nunca pegaram um trem cheio para trabalhar, coisa que você aí faz. Eu já fiz, hoje eu estou aposentado. Mas essa turma nunca fez. Mas é você que está sustentando isso. Você que é membro da igreja, que fica enchendo o saco do seu pastor, fica enchendo o saco do seu líder. Ai, traz fulano aqui, traz fulano aqui, traz Beltrano aqui, traz Beltrano aqui. Aí teu pastor, teu líder, sem juízo nenhum, sem noção nenhuma, vai lá, faz um sacrifício das finanças da igreja, deixa de assistir aos domésticos da fé, está pecando à luz da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara quando diz que primeiro temos que dar assistência aos domésticos da fé. Me prova dentro da Bíblia que eu estou errado. Se você me provar dentro da Bíblia que eu estou errado, comenta aí, tá? Eu dou o braço a torcer. Se eu estiver errado, se você me provar que eu estou errado, eu dou meu braço a torcer. Sou sujeito homem, eu venho aqui depois e retifico alguma coisa, tá? Como eu disse, sou sujeito homem, eu assumo. Eu mato no peito, se eu estiver errado. Agora eu sei que eu não estou, porque a Bíblia é muito clara quando diz. A Bíblia não dá amparo para esse pessoal, não. Não dá, não. Eles podem muito bem pregar sem receber nada. É só trabalhar. É só trabalhar. Ah, não tem estudo? Vai trabalhar naquilo que dá, sem estudo. Vai trabalhar naquilo que dá, sem estudo. Quem mandou não estudar? Se quiser melhorar de vida, estude. Simples assim. Então, aprenda isso. É você que está vendo esse vídeo que sustenta os profissionais da fé. É você. Exatamente você. Que sustenta os profissionais da fé. Porque hoje eles só chegam cobrando. Eles não levam nada. Eles não levam CD. Se eles vendessem, você compra de mim 30 CDs. Embora hoje em dia ninguém mais tenha CD. Compra de mim 30 pendrives. Compra de mim meus livros. Daria até para entender. O material, a igreja vende, bota o dinheiro de volta no lugar, não sai um centavo da igreja. Daria para entender de boa. Como era antigamente. Daria para entender. Mas hoje não dá para entender não. Dá para entender não. Como eu já disse e repito, se eu fosse pastor e um cara desse viesse me cobrar, eu cobro tanto, beleza, você vai me entregar o quê? Então eu quero que você me entregue aqui, 5 almas para Jesus. Pelo preço que eu estou te pagando, me entrega 5 almas para Jesus. E quero também 2 reconciliações. E quero também uma pessoa sendo curada de enfermidade física. E eu quero uma pessoa sendo liberta de opressão maligna. Pelo menos isso. Vai me entregar isso? Você está entendendo o absurdo que eu estou pedindo? Por que eu estou pedindo esse absurdo? É exatamente para compensar o absurdo que esse povo faz de pedir, exigir dinheiro para pregar. É a mesma coisa. Conseguiu?
Pegou a visão? Então, Deus abençoe tua vida, fica aqui até o final, que eu vou entrar com o conteúdo da mensagem, tá? Então, eu desejo que Deus ministre poderosamente ao teu coração, fale poderosamente contigo, tá? Vem comigo. Chegou a hora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes, tá bom? Então vai abrindo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, tá? É o texto que fala sobre o duelo entre Davi e Golias. O tema da mensagem é: você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? O foco vai ser nos versículos 12 ao 31, tá? Que é justamente o texto onde está esse tema aí. Abra o seu coração, permita que Deus ministre o seu coração. Permita que Deus fale com você por meio do conteúdo dessa mensagem. Então vamos lá, para a leitura bíblica, para que verdadeiramente você seja edificado por essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 12 até o 31. A partir de agora, hein? Verso 12. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos, mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Verso 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. 14. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiam Saul. Verso 15. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Verso 16. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Verso 17. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa a seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. Verso 18. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e tragamos de volta alguma prova de que estão bem. Verso 19. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou.
Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Verso 21. E Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Verso 22. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Verso 23. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio, costumeiro ao exército de Israel. Verso 24. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir, amedrontados. Verso 25. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali, para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e confirmou. Quem é? E continuou. Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Verso 27. E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Verso 29. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. Verso 30. E ele se dirigiu ao outro soldado, fazendo a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta dos homens. Verso 31. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo.
Bem, que Deus possa abençoar essa palavra e que verdadeiramente ela se faça viva, presente e real nas nossas vidas, nos nossos corações, que durante esses minutos nós possamos verdadeiramente aprender todo o conceito dessa pergunta que está como tema dessa mensagem. Você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Então vamos lá. Qual é o contexto? Se você ler o capítulo 17, começando do verso 1 até o verso 12, você vai ver todo o contexto. O desafio ali, Israel, o exército de Israel e o exército dos filisteus se preparando para a guerra, coisa e tal, montando seus exércitos e tal. E eu vou pregar aqui uma série de mensagens sobre esse mesmo tema. Sobre esse mesmo livro. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Deus já me deu 4 mensagens diferentes, tá? Dentro desse texto. Capítulo 17, do 1 ao 51. Hoje eu vou focar no 12 até o 31 para você entender que enquanto todos eles olharam a crise, olharam o tamanho do gigante, a força do gigante, ficavam amedrontados, Davi olhou a oportunidade. Vem cá, o que a gente vai ganhar com isso aí? O que o homem que matar esse gigante vai ganhar? Davi foi o único que olhou a oportunidade. E eu quero que você pense nisso, para que você possa mudar a forma de você olhar o problema, tá? Ok, o problema está aí? Existe? Existe. A crise está aí? Está aí, existe. O desemprego está aí? Tá. O fim do casamento chegou? Chegou. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar a oportunidade ou vai olhar a crise? Como assim? Vou tentar traduzir para você aqui na sua vida como um todo e depois nós vamos voltar para o conteúdo do texto. Então, vamos lá. A questão do desemprego. É um momento complicado? É, claro, porque enquanto não entra o dinheiro, já que tu está desempregado, as contas não param de chegar. Mas, por outro lado, você pode pensar em, de repente, empreender. Existem algumas pessoas que no Brasil acabam empreendendo no meio de uma adversidade como essa. Não é o ideal. O ideal é você empreender fazendo a transição, ainda trabalhando CLT. Mas aconteceu, então você pode, de repente, se adaptar. Entendeu? Eu queria ter feito a transição. Me aposentar por tempo de contribuição, trabalhando ainda, fazer a transição, fazer algumas coisas que eu queria fazer, me lançar como escritor, tendo ainda a minha CLT lá bonitinha. Mas Deus estava com pressa, Deus já havia me entregado em 2014, me ministrado em 2014, que Ele me tiraria do emprego para eu poder ter mais tempo para me dedicar à obra do Senhor. Em 2019 aconteceu que a aposentadoria veio por invalidez. Eu não tive tempo de fazer a transição. Perdão, invalidez não. Agora se chama incapacidade previdenciária permanente. Então, mudaram-se os planos na minha vida. Eu tive que me adaptar. Faz parte. Eu olhei a crise ou olhei a oportunidade? Olhei a oportunidade. No começo ficou meio estranho? Ficou. Eu estou acostumado a trabalhar, 34 anos da minha vida trabalhando, de forma praticamente consecutiva, de repente não poder mais trabalhar, tomei aquele choque, mas fui me adaptando. Então hoje a minha vida está adaptada a isso, até porque aos 60 anos o INSS nem pode mais ficar me chamando para fazer perícia, é regra deles mesmo. Como eu já tenho 60 anos, então automaticamente não vão mais ficar me chamando para perícia, porque não vão mais me mandar voltar a trabalhar, até porque não tenho mais realmente condição de trabalhar por causa da minha vista. Mas vamos lá. Mas vou trabalhar em banco com a vista ruim? Não tem nem como, né? Enfim. Então, e assim é na sua vida. O fim do casamento chegou. Beleza. Quer dizer, beleza não. Beleza é modo de dizer. Ok, aconteceu. O que você vai fazer? Hora de repensar a sua vida.
de repente dar uma mudada no visual, de repente, dar uma mudada no, assim, estudar, fazer uma terapia, coisa e tal, corrigir os erros cometidos, coisa e tal. De repente esse período da separação pode ser que dê tempo de restaurar o casamento, pode ser que não, mas você vai começar a se preparar para que você possa viver, independentemente de viver com alguém ou sem ninguém, tá? Mas você vai ter que aproveitar a oportunidade, forjada muitas vezes no meio de uma adversidade como essa, mas tem que matar no peito e chutar. A verdade é essa. Usando a linguagem de futebol, a bola veio, tem que matar no peito, descer a bola e fazer a jogada. Isso um craque de bola faz. Às vezes ele recebe uma pedrada do companheiro de time que às vezes é ruim pra caramba. Ao invés de dar um passe decente, às vezes manda uma pedra, um troço horrível. Mas o cara, quando é craque, o cara mata a bola, mata no peito, desce pro chão, olha e faz uma jogada de excelência. É para isso que eu estou chamando você, para você se ligar que quando eu escolhi esse tema, você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise, foi para que você possa pensar na sua vida como um todo. É uma mensagem perfeitamente aplicável aos dias atuais, perfeitamente aplicável ao que eu e você vivemos cotidianamente, entendeu? Porque infelizmente as crises acontecem com todos nós. Não adianta, se alguém está pregando para você que quando você entra para a igreja, aceita Jesus, não tem problema, está pregando errado, está pregando fora da Bíblia. Se você está acostumado a ficar ouvindo negócio de só vitória, só vitória, só vitória, sai fora desse lugar, que esse lugar está pregando heresia. Porque Jesus falou o contrário, Jesus falou que no mundo a gente teria problema. E além de Jesus falar isso no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento também está escrito lá, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, voltando para cá, vamos ler o texto novamente, para nós entendermos. Então, vamos lá. Vamos começar para o verso 12. Então, Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá. Então, o verso 12 nos fala sobre quem era Davi, tá? Era filho de Jessé, que era da tribo de Judá, era da cidade de Belém. Jessé já era um homem idoso quando Saul era rei. Isso é o resumo do capítulo 12, do verso 12. Verso 13, porque o capítulo 12 não é necessário a gente focar aqui. O verso 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, que era o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro, haviam se apresentado ao exército de Saul, tá? Para combater os filisteus. Ok, deviam estar na época do serviço militar obrigatório. 14, Davi era o filho mais moço. De acordo com os teólogos, historiadores, Davi tinha por volta dos seus 16, 17 anos. Tá? Então, certamente, não tinha idade para isso. O que nós vamos ver lá, depois do verso 31, Saul fala isso para ele. Pô, Davi, você é um menino ainda. Você vai encarar um cara que é um guerreiro desde a mocidade. Então, isso é apontado para Davi. Pô, você ainda é um menino. Então, Davi não era um garoto que não estava nem pronto para encarar um serviço militar. Por isso ele não se apresentou, por isso ele não foi chamado. Não foi por causa de medo, não. Muito pelo contrário. Porque você vai ver, eu vou pregar isso em outra oportunidade, que Davi fala para Saul as credenciais dele. Ó, rei, eu matei o leão, matei o urso. Não é bem assim, não. Mas eu vou deixar isso para outra mensagem. Tá? Então, vamos lá. Então, nós entendemos que Davi não estava pronto para seguir a carreira militar, o serviço militar obrigatório. Por isso os 3 mais velhos foram Eliabe, Abinadab e Samá. Então vamos lá. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Então Davi já estava fazendo essas viagens, tá? Ia lá, via como é que estavam as coisas e voltava para ajudar o pai. Davi era o responsável por cuidar das ovelhas, já sabemos disso. O 16. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Aqui eu quero começar já
a meditar, porque aqui a gente já vai entrar numa parte já que é espiritual e aplicável para os dias atuais. Os anteriores eram mais fatos históricos para entendermos o contexto. Então vamos lá. Muitas vezes nós vemos pessoas que de repente quiseram se achar nossas inimigas. Não somos nós que temos eles como inimigos, eles é que de repente nos têm como inimigos, sei lá. Vai entender a cabeça das pessoas. Então acontece, passa com arrogância, para lá e para cá, provocando, como Golias fazia. Golias era um gigante de 2 metros e tanto de altura. De acordo com os historiadores, ele tinha mais de 2,5 metros de altura. Era um gigantão mesmo. Era um guerreiro experiente, habilidoso. Então ele causava medo nos israelitas. Ele causava medo nos soldados de Israel. Ele passava para lá e para cá. Ele estava mexendo com o psicológico dos soldados de Israel. E muitas vezes o inimigo faz isso conosco. Passa para lá e para cá para mexer com o nosso psicológico. Tá? Manda situações adversas para mexer com o nosso psicológico. Para tirar de nós a capacidade de crer. Para tirar de nós a capacidade de acreditar no nosso potencial. Muitas vezes é um chefe, muitas vezes é um líder, é um vizinho, muitas vezes até dentro da igreja é um líder de igreja. Não deveria ser, mas muitas vezes é. Entendeu? E tipo assim, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, é um namorado, é uma namorada, entendeu? Para ficar massacrando, para diminuir nosso potencial, para dizer que a gente não vale nada, que a gente não vai conseguir, que a gente é fracassado, que a gente é derrotado, que a gente é burro, que a gente é ignorante, que a gente não tem preparo, não tem talento, não tem capacidade, coisa e tal, tipo para afrontar, para criticar, para minar psicologicamente a gente. Era o que o Golias estava fazendo, tentando ganhar a guerra, minando psicologicamente. No futebol, isso acontece pra caramba. Quando você vê um juiz mandado pelo Satanás prejudicando especificamente um time, beneficiando o outro, é para matar psicologicamente esse time. Estranhamente, no Campeonato Brasileiro, as pessoas costumam dizer que os árbitros brasileiros de futebol são fracos. Mas é uma fraqueza seletiva. Porque você não vê eles errando, fazendo lambança contra o Flamengo. Você não vê eles errando, fazendo lambança contra o Corinthians. Você não os vê errando, fazendo lambança contra o Palmeiras. Interessante. Não fazem. Por que será? E por que quando eles erram contra o Botafogo, erram contra o Vasco? Por que será? Isso já é feito para minar o psicológico dos jogadores. Em 2023, esses juízes, esses árbitros de futebol foram mandados. Esses caras entraram na mente dos jogadores do Botafogo de tal forma que o Botafogo perdeu um título ganho. Mas porque o Botafogo não tinha uns caras que tinham uma parte mental bem trabalhada. E não tinha técnico para trabalhar isso. Mas em 2024 essa tática deu errado. Eles continuaram prejudicando, mas só que os jogadores do Botafogo em 2024 eram cascudos. Eram os caras que tinham personalidade forte. Eles não se deixaram bater. Tinha um técnico também que matava no peito. Você não viu o técnico do Botafogo choramingando por causa de arbitragem, não. Você pode pesquisar que você vai ver. Ó, em nenhum momento... Você vai ver, inclusive, o Arthur Jorge falando, eu não falo de arbitragem, eu falo de futebol. Já cortava logo o repórter, logo de cara. Então ele não deixou esse tipo de coisa entrar na mente do jogador do Botafogo. O resultado foi... O Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Você vê como é que a parte mental faz diferença. E era o que o Golias estava fazendo. Minando mentalmente os soldados de Israel. Vamos ler o 17. Porque é assim que muitas vezes o inimigo faz com a gente. Usando alguém ou ele mesmo, né? Vamos lá, o verso 17. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa a seus irmãos no acampamento essa porção de grãos torrados e esses 10 pães. 18. Leve também esses 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e tragamos de volta alguma prova de que estão bem.
Então aqui são dois versos que são basicamente assim, históricos. É Jessé dando um recado a Davi, para Davi ver como é que os irmãos estavam, enfim. Não temos aqui algo espiritual para aplicarmos no nosso dia. Vamos lá. 19. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. É um verso que é uma descrição histórica de como eles estavam ali, histórica e geográfica, né? De onde eles estavam acampados se preparando. 20. Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Aqui também é um texto que um versículo que nos mostra um conteúdo histórico, uma descrição do que estava acontecendo ali. Nada assim espiritual para trazermos. 21. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Estavam ali prontos para a batalha. 22. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Aqui a gente vê que Davi, ele foi obediente ao que o pai mandou ele fazer. E é uma coisa que nós temos que aprender. Se recebemos uma ordem de alguém, temos que obedecer, cumprir. Se um pai pede para a gente fazer, a gente vai e faz. Se Deus, que é nosso pai, pede para nós fazermos, nós vamos lá fazer. Tá? É isso. Verso 23. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Aqui, ó. Aqui começa exatamente onde eu vou entrar na questão da oportunidade. Davi estava lá, digamos que ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele escutou aquilo ali, opa, o que está acontecendo aí? Aí ele viu o Golias desafiando. O texto não nos diz o que Golias estava falando, mas se nós quisermos conjecturar, ele devia estar assim, pô, aí, ó, vou te falar. Aí, eu sozinho derrubo vocês todos aí. Ó o meu tamanho, ó a minha experiência. Vem para cima. Eu mato qualquer um de vocês, eu derrubo qualquer um de vocês. Voltando ao futebol, no futebol isso acontece pra caramba dentro do campo. Se você vê a resenha do Ronaldo Fenômeno, ele contando que ele era garoto, 17 anos, jogando no Cruzeiro aqui de Minas Gerais, contra um time do interior de Minas lá, ele foi falar do jogo que ele ia fazer 3 gols naquele jogo. E quando ele chegou no jogo, os zagueiros estavam em cima dele olhando. Mal a bola estava para um lado, um dos zagueiros chegou e deu um soco nele, que rasgou a boca dele, que ele usava aparelho de dente. Tem uma resenha aí na internet, entendeu? Para intimidar ele. Primeiro deu um, depois deu outro. Aí, quando ele deu o terceiro soco no Ronaldo, ele falou, ó, esse aí são os 3 gols que tu vai fazer. Fica com eles aí. Para intimidar. Aquilo ali era para intimidar. E o que o Golias estava fazendo era isso. Eu imagino o Golias dizendo assim, pai, vocês não são homem não? Pô, não tem um homem aqui para me encarar? E Golias ia lá, de manhã e de tarde, 40 dias, massacrando os caras mentalmente. Aí, ó, quem vier, eu mato. Pode vir, qualquer um de vocês. Mexendo com a hombridade dos caras. Era o que Golias estava fazendo. Tá? E Davi ouviu aquilo tudo. Vamos para o verso 24? Vamos lá. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Aqui a gente já vê, ó,
Golias conseguiu o objetivo dele. Golias amedrontou de tal forma o exército dos israelitas que eles fugiam. Golias estava lá, ó. E muitas vezes o inimigo faz isso com a gente, minando, intimidando, para nos fazer ficar amedrontados, para nos fazer sentir fracassados, para nos fazer sentir derrotados, para nos fazer não acreditar no nosso potencial. Quando dizem para você, para que você vai pregar na internet? Ninguém vai te ver. Vai pregar por quê? Vai perder seu tempo. Olha, se alguém disser isso para mim, eu não estou nem aí. Porque eu sei que essa palavra vai ser vista por alguém. A quantidade de pessoas é Deus que vai definir. Porque é Ele quem tem poder para romper as barreiras dos algoritmos. É Ele quem tem o poder para convencer você a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Quanto mais forem os compartilhamentos, mais pessoas vão ver. Quanto mais visualizações tiverem, mais esse vídeo vai aparecer. Então, tipo assim, são coisas que só Deus faz, quebrando a barreira dos algoritmos e inspirando vocês a fazerem isso aí, entendeu? Então, o inimigo muitas vezes tenta nos minar desse jeito, dizer que nós não temos capacidade, nós não temos o direito, nós não podemos, nós não temos condições, não somos inteligentes, não somos cultos, não somos preparados, não temos dinheiro, não temos capacidade, não temos nada. O que o inimigo faz é isso, para minar, para acabar com o psicológico, com o nosso psicológico. E aqui a gente acabou de ler que o exército de Israel estava destruído psicologicamente. Vamos continuar a leitura. Verso 25. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Nesse verso 25, os soldados sabiam das intenções do rei Saul, de dar um prêmio a quem matasse o gigante. Só que para eles aquilo era algo distante, era algo inimaginável. Nenhum deles estava com coragem para encarar Golias. Eles falavam como se fosse algo inalcançável para eles. Entendeu? Eles não acreditaram. Nenhum deles acreditou que eles tinham capacidade para fazer isso. Tanto que Golias estava ali, 40 dias massacrando eles, esculachando eles, zoando com a cara deles. Golias estava lá debochando deles, minando eles mentalmente. E eles caíram na pilha de Golias. Eles caíram, eles acreditaram que eles não tinham capacidade. Olha, a parte mental da gente é muito importante. Por falar em parte mental, eu vou usar mais um exemplo de futebol, mas vou citar o Vasco agora. Vocês viram recentemente que um jogador do Vasco, Felipe Coutinho, pediu rescisão de contrato porque não aguentou a torcida do Vasco ficar xingando ele, chamando ele de um monte de coisas? Nada a ver a torcida fazer isso também, né? A torcida criticar a atuação do cara é uma coisa. É o tipo de coisa que eu não concordo, é quando a torcida parte para agressões pessoais. Chamar o cara de mau caráter, como fizeram, isso aí tá errado. Dizer que o cara é ruim de bola é uma coisa. Pô, tu é burro, tu vai treinar, vai botar o pé na forma. Não acerta um passe, não acerta uma bola no gol. Goleiro fraco, falha pra caramba. A gente tá com um goleiro do Botafogo, é horroroso. O cara é horrível, é fraco. Uma coisa é isso, é dizer que o cara é um goleiro fraco. Agora, mexer com a honra da pessoa é diferente. É que nem a história da política que a gente está vendo no Brasil. As divergências políticas. Uma coisa é eu discordar do posicionamento político da pessoa. Outra coisa é eu xingar a pessoa. São duas coisas distintas e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, para quem se diz crente, está vendo esse vídeo aí, bota a mão na tua consciência aí. Se está certo, por exemplo, você discordar do Lula, dizer que o governo dele está ruim, é um direito seu.
Eu não estou aqui para dizer que o governo está bom, está ruim, porque eu não comento política aqui. Aqui não é canal para comentar política. Agora, outra coisa é você chamar o Lula de 9 dedos, como eu vejo inclusive crente fazer. Inclusive eu dei um esculacho em um crente que eu conheci aí, que pegou, botou uma coisa dessa na internet. Eu perguntei ele se ele aprendeu isso na igreja dele, se ele aprendeu isso com o pastor dele. Eu dei um esculacho nele, um esculacho bonito. E ele sentiu, porque eu encontrei na rua um tempo depois, ele tentou, tipo assim, passar por mim sem falar comigo. Aí eu vi, cumprimentei ele, ficou sem graça, e a esposa dele veio falar comigo numa boa. Então, as pessoas não estão sabendo separar as coisas. Entendeu? É isso que eu quero falar. Uma coisa é a pessoa discordar do Bolsonaro, dizer que o governo do Bolsonaro foi horrível. Outra coisa é xingar o Bolsonaro. Você viu que eu falei sobre o Lula, falei sobre o Bolsonaro. Ou seja, eu não tenho partido, eu não tenho político de estimação. Eu sou de Jesus. Não sou de Lula, não sou de Bolsonaro, eu sou de Jesus. Fica a dica. E você que é crente tem que ser de Jesus. Você não tem que ser de Bolsonaro nem ser de Lula. Se você é de Bolsonaro, você está errado. Se você é de Lula, você está errado. Totalmente errado. Me prova dentro da Bíblia que eu que estou errado. Me prova dentro da Bíblia que eu estou errado. Que eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar o texto bíblico de Isaías, quando ele fala: assim diz o Senhor, a minha glória não dou a ninguém. Vai ler tua Bíblia para tu aprender. Voltando aqui. Eu li o verso 26, certo? 25, aliás. Agora sim eu vou ler o 26. Então, os soldados israelitas já estavam com o mental já todo bagunçado, tá? O 26. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. Aqui Davi falando: o que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Aqui, Davi deixa bem claro que ele estava focado na oportunidade, ele se interessou. Ele escutou a conversa que ali era entre os soldados. Aí Davi foi lá e perguntou: vem cá, o que vai ganhar o homem que matar esse filisteu? E Davi enxergou a fraqueza do inimigo. E é aqui que eu quero chegar. Nós temos que aprender a enxergar a oportunidade e enxergar a solução para esse problema. Nós temos que enxergar que para todo problema tem uma solução. Na própria matemática a gente aprende isso. Lembra quando o professor ensinava para a gente a resolver problemas? Então aqueles problemas que o professor ensinava a gente a resolver nas aulas de matemática, todos eles tinham uma solução. Era só aplicar ali as fórmulas certas que chegávamos à solução dos problemas. Assim é na vida diária, igualzinho na matemática. Igualzinho. No futebol, quando o time consegue enxergar a fraqueza do outro e enxergar o seu próprio potencial, ele consegue chegar lá. Por que vou falar do Botafogo porque eu sou botafoguense. Por que o Botafogo em 2024 ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil? Porque ele enxergava a fraqueza dos adversários. Por exemplo, a maioria dos times, os zagueiros têm dificuldade para sair jogando. O que o Botafogo fazia? Marcava a saída de bola dos zagueiros. Então o Botafogo tinha todo o domínio da bola. Se você lembrar, em 2024 o Botafogo amassava tudo que era adversário. Todo jogo do Botafogo tinha pelo menos um gol do Botafogo. O Botafogo amassava os adversários o tempo todo. Era em cima. Tanto é que a defesa do Botafogo em 2024 foi a que tomou menos gols no campeonato. Por quê? Porque os adversários nem conseguiam, porque eles não conseguiam trocar a bola da defesa para chegar no ataque com algum perigo. Então o Botafogo amassava mesmo.
porque ele sabia identificar as fraquezas dos adversários. E é assim nós temos que aprender. Nós temos que aprender o seguinte: nós somos filhos de um Deus que é todo-poderoso. E por maiores que sejam os problemas que estamos enfrentando, nós temos que apresentá-los ao Senhor para que Ele nos apresente a solução. E eu tenho certeza que Ele apresentará a solução, nos dará as estratégias, nos dará a direção, nos dará os recursos, nos dará o caminho, nos apontará a vitória. Mas nós temos que verdadeiramente buscá-lo. Nós verdadeiramente temos que confiar nele. Então Davi enxergou a oportunidade, tá? O que vai ganhar? E enxergou aqui, ó, o defeito de Golias, a fraqueza de Golias. Quem é, afinal, esse filisteu pagão? E algumas traduções falam incircunciso, ou seja, alguém que não tinha o pacto da circuncisão, porque os judeus faziam a circuncisão como pacto, aliança de sangue com Deus. Então aqui Davi fala: quem é esse filisteu pagão? Esse cara não tem Deus no coração. Esse cara não abriu o coração dele para Deus. Esse cara não é um filho de Deus. Esse cara não tem aliança com Deus. Esse cara não tem um pacto com Deus. Quem ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Foi o que Davi falou. Literalmente. Quem é que ele pensa que é? Ele está se achando muito. E Davi conhecia o potencial dele. Nos versos posteriores, eu vou pregar em outra mensagem, você vai ver ele dialogando com Saul. Davi dialogando com Saul. Por isso Davi estava ali. Aqui. Vou ler outro verso para você, você vai entender como é que mesmo quando a gente tem a certeza de quem a gente é, da capacidade que a gente tem, vamos lembrar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Samuel já tinha ungido Davi rei de Israel aqui já, tá? Se você voltar lá no capítulo 10, lá no primeiro livro de Samuel, lá 10, 11, por ali, você vai ver. Ali Samuel já tinha ungido Davi rei, tá? Ali Davi já estava com a unção sobre ele. Saul já tinha pisado na bola, já estava totalmente fora dos padrões, tá? Fora do querer de Deus. Mas Davi estava com a ordem de não falar nada, de ficar quietinho, e a família dele sabia disso. E agora você vai ver como é que Satanás cutuca os outros, às vezes até de perto, ó. Vamos ler aqui quem foi o endemoniado usado aqui. Eliabe, né? Vamos ler aqui. Daqui a pouquinho, não vai nem ser no 27, mas fica ligado aqui. Verso 27. E todos responderam a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Eles repetiram, ó. Quem matar o Golias, o rei vai dar a filha dele como esposa e não vai mais pagar imposto, coisa e tal. Aí o verso 28. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Eliabe era um sujeito bem arrogante. A Bíblia diz que ele tinha até uma boa aparência, era um rapaz alto, um rapaz bonito, coisa e tal. Como a gente vê lá quando Samuel foi ungir, Deus falou: não é esse não. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Eliabe. Deus sabia quem era Eliabe. Aqui ele mostrou a arrogância dele. E Eliabe devia estar magoadinho porque quem foi ungido a rei foi Davi, não foi ele. Ele de repente devia estar achando: pô, eu sou o mais velho. Por que eu não fui ungido? Eu sou guerreiro do exército de Saul, por que eu não fui ungido? E no entanto, Davi é quem foi ungido. Então aqui você vê que Eliabe já estava todo ressentido, todo magoado e querendo já massacrar o irmão mais novo.
A pedrada vem de perto, de dentro, do irmão dele. O irmão dele desacreditando ele, menosprezando até o que ele fazia. Quem é que vai cuidar daquelas poucas ovelhas? Será que eram realmente tão poucas assim? Era o menosprezo de Eliabe. E muitas vezes os inimigos fazem isso conosco. Menosprezam o que nós fazemos. Menosprezam as bênçãos que Deus nos deu. Menosprezam nossa profissão. Menosprezam o nosso trabalho. Menosprezam o nosso ministério. Menosprezam nossa família, nosso casamento, nossa moradia, nossa casa, nosso carro. Menosprezam tudo que somos, tudo que temos. Porque eles não conseguem ser melhor do que nós e querem nos massacrar para que nos rebaixemos ao nível deles. Muitas vezes os inimigos fazem isso. E era o que Eliabe estava fazendo aqui. Mas Davi não se abalou não. Davi sabia quem ele era. Vamos continuar. Olha a resposta de Davi. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. Então Davi aqui já deu um corte. O que eu fiz agora, cara? Eu só perguntei, não foi nem para você. E no verso 30 mostra que Davi, andou para Eliabe. Não posso falar a palavra que vem antes, você conhece. Você conhece o ditado. Ele andou para Eliabe. Exatamente. E ele se dirigiu a outro soldado, fazendo a mesma pergunta. E ouviu a mesma resposta do homem. Então, Davi deixou Eliabe no vácuo. Davi deixou Eliabe no vácuo. Literalmente, deixou Eliabe falando sozinho. Às vezes é melhor a gente fazer isso, ficar discutindo com o inimigo. Nós sabemos quem somos, sabemos o que Deus nos deu, em termos de talento, de dom, de capacitação, sabemos os recursos que Deus nos deu, sabemos que temos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Perder tempo discutindo com alguém que nos quer mal, perder tempo discutindo com alguém que quer nos menosprezar, perder tempo com alguém que quer nos colocar para baixo, não vale a pena. Dá as costas, segue em frente. Dá as costas para a pessoa, deixa a pessoa falando sozinha, deixa a pessoa no vácuo. As pouquíssimas vezes que eu tive problema no meu trabalho na Caixa com relação a clientes, graças a Deus eu tive pouquíssimos problemas. Eu não ficava discutindo com o cliente não. O cliente, como teve uma vez que um cara queria uma situação lá, ele queria receber um benefício, ele estava sem o documento de identidade, eu expliquei para ele, olha, eu não posso te pagar, porque o senhor está sem o documento. Começou a gritar. Eu pedi a ele educadamente, eu vou pedir ao senhor para se dirigir ao gerente, para que ele analise e veja se ele pode liberar ou não. Essa alçada é dele, não é minha. Ele é gerente, eu não sou. Aí o cara começou a querer gritar comigo, eu não vou sair daqui não. Começou a querer gritar e pagar geral para mim. Falei, tá bom. Eu fechei minha gaveta, bloqueei meu terminal, saí. Fui lá no gerente, o cara tá gritando lá, disse que não vai sair dali, expliquei a situação, vou tomar um café. Eu não discuti com o cliente, deixei ele falando sozinho lá. Fiz isso uma vez na agência que eu trabalhei em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e uma vez eu fiz isso em Madureira, a mesma coisa. Só que em Madureira teve uma diferença. Eu joguei a fila contra o cara, eu estava sozinho atendendo, o outro colega estava almoçando. Eu expliquei para o cara numa boa, coisa e tal, o que ele tinha que fazer, tal. Daqui a pouco o cara virou para mim, eu gostaria de pegar um documento que me dê o dia, coisa e tal, porque ele tinha perdido um tempão lá no banco para resolver o problema. As horas, não sei o que, pediu lá. Eu falei, eu vou pedir para você ir no segundo andar, falar com o gerente do setor, para ele ver isso para você, se é possível ou não. Essa alçada é dele, não é minha. Aí o cara pegou cheio de arrogância, vai lá você. Eu falei, não, primeiro que você não pode falar assim comigo, vai lá você. Se você tivesse pedido por favor, eu diria para você que não, e primeiro porque eu estou sozinho aqui, segundo porque isso é a alçada do gerente, terceiro que é o interesse seu, não é meu. E pela forma que o senhor falou, eu não vou não, se o senhor quiser o senhor vá. Aí o cara, eu não vou sair daqui então enquanto você não for lá. Não vai sair não? Eu virei para a fila, ele falou que não vai sair não vai me deixar trabalhar não. Os clientes foram para cima dele, do cara. Joguei os clientes, os outros clientes contra ele. Os caras começaram, o cara tá sozinho trabalhando, para de perturbar.
os clientes começaram a gritar com ele. Eu não precisei fazer nada. Tu acha que eu ia perder meu tempo discutindo com o mandado daquele? Tirar minha paz? Aí ele saiu. Rapidinho ele saiu. Rapidinho foi caçar o rumo dele. E eu continuei trabalhando. É simples assim. Então foi o que Davi fez. Deixou Eliabe falando sozinho. Vamos ler o 30? Você viu que é tudo aplicável? Na verdade 30 não, já li o 30. Vamos ler o 31. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. Prestaram atenção nessa fala aqui? Estava todo mundo com medo. Se vocês prestarem atenção, estava todo mundo com medo. Ninguém queria enfrentar o gigante. Estava todo mundo com medo. Estava todo mundo se pelando de medo do gigante. O gigante já tinha acabado com o mental deles todos. O gigante já tinha bagunçado com eles todos. Mas ele pegou, alguém foi lá falar com o rei, ó, aquele garoto lá, ele está querendo saber o que o senhor vai dar. E nós já falamos, ele está interessado. Aí o rei Saul mandou chamá-lo. Então, porque alguém percebeu que Davi estava de olho na oportunidade. Davi estava querendo casar com uma das filhas do rei, estava querendo que a família dele deixasse pagar os impostos. Entendeu? Com benefícios, né? Então Davi viu a oportunidade, ele não olhou a crise. A gente viu que ele viu a fraqueza do inimigo, porque ele sabia que o inimigo não tinha Deus, e ele era o homem segundo o coração de Deus, ele era confiante de que Deus iria com ele. Davi é o autor de vários salmos, que até hoje edificam a nossa alma. Então é isso que eu quero que você aprenda, são essas verdades que eu quero que você aprenda, que você coloque em prática, porque o Antigo Testamento, embora ele não tenha valor litúrgico nos dias atuais, porque hoje nós vivemos o tempo da graça, o Novo Testamento, os rituais do Antigo Testamento não se cumprem mais hoje, não cabem mais hoje, já foram abolidos, ele tem informações históricas e espirituais que são muito importantes e que sim, podemos aplicar nas nossas vidas até os dias de hoje. Esse ensinamento desse texto aqui é perfeitamente aplicável a muitas coisas que nós vivemos nos dias de hoje, no nosso dia a dia, nas nossas confrontações diárias com nossos inimigos, as adversidades, coisa e tal, como nossos inimigos agem para tentar minar a nossa mente, para tentar acabar com a nossa mente, para tentar nos fazer sentir derrotados, fracassados, incapacitados. Nós vimos aqui, aprendemos aqui, e é isso que eu quero que você aprenda, e eu paro por aqui, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi: você prefere olhar a oportunidade ou olhar a crise? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o foco foi dos versos 12 ao 31. Desejo que Deus continue ministrando ao teu coração, desejo que Ele fale poderosamente a você, tá? Para você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Para você que vê no Quai, no TikTok e no Instagram, você sabe que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Olhe a hashtag lá que eu coloco lá, parte 1, parte 2, parte 3, e olhe também do lado do título do vídeo, que eu coloco lá, o númerozinho 1, 2, 3, para você saber. Assista na sequência que você vai entender a mensagem como um todo. E clica aí nesse coraçãozinho, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e clica nesse outro botãozinho para você me seguir aqui. Você que está no Quai, está no TikTok, está no Instagram, tá bom? Lembrando que a partir de maio, nova série, Falsos Profetas, para nossa edificação espiritual. Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Tá na fase da preparação, da oração.
E grava a frase: quem só vê o pódio não vê o esforço. Quem só vê o pódio não vê o esforço. Fico por aqui. E na próxima semana eu espero você aqui para uma nova mensagem com a permissão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Rapaz, essa